Graça e paz, amado e amada de Deus. Iniciamos hoje a nossa sexta aula da disciplina de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Então iniciamos hoje, meus queridos, o último capítulo da nossa apostila, o último e longo capítulo da nossa apostila, no qual estudaremos a grande obra do Espírito Santo em suas várias vertentes. Este não só é o maior capítulo da apostila, como também é o capítulo de maior aplicação às nossas vidas. Portanto, creio que a cada aula, daqui para frente, nos identificaremos cada vez mais com a pessoa bendita do Espírito Santo. Sendo assim, vou introduzir aqui a nossa aula de hoje com a definição de Wayne Grudem, que diz aqui que a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e, em especial, na igreja. O autor enfatiza que tal definição indica que o Espírito Santo é o membro da Trindade que as Escrituras com mais frequência representam como aquele que está presente para fazer a obra de Deus no mundo. Louvado seja Deus! Então, meus queridos, o Espírito Santo, ele é o agente de Deus na terra. É ele quem executa a vontade de Deus na terra. Por exemplo, quando pregamos a palavra, é o Espírito Santo quem sustenta, quem apresenta, a Deus no coração do homem perdido, levando ao arrependimento, convertendo-o dos seus maus caminhos e transformando sua vida. Foi ele quem te converteu. E por mais que pareça, nunca pense, meu querido e minha querida, que foi você quem se convenceu por si próprio, pois o homem caído não tem esta condição. Ninguém, absolutamente ninguém, entrega a vida a Cristo por si só. É o Espírito Santo quem opera esta obra, meus queridos. É ele quem convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo, levando-o ao arrependimento, ficando sobre a responsabilidade humana o fato de aceitar ou não aceitar a obra que o Espírito Santo já operou em seu coração. Ou seja, o Espírito Santo convence o homem acerca do caminho da salvação, mas a escolha é o homem quem faz. Cabe ao homem aceitar ou rejeitar o caminho que o Espírito Santo já colocou em seu coração, quando nós pregamos a palavra. No entanto, quando nós aceitamos o convencimento operado pelo Espírito Santo, é por meio do próprio Espírito Santo que o Deus Trino vem habitar em nós, que ele vem habitar em nossos corações. E esta, amados e amadas, é uma das muitas vertentes da obra do Espírito Santo na Terra. Eu só citei uma aqui. Há muito mais, amados, conforme nós veremos nas aulas restantes agora que nós teremos dessa matéria, ok? Que são 7 aulas, mais 2 aulas extras, ou seja, ainda teremos 9 aulas aqui acerca da obra do Espírito Santo. Então, conforme diz o quadrinho aqui, o restante das nossas aulas, portanto, será dedicado ao estudo da atuação do Espírito Santo no mundo. Isto desde a criação até a consumação dos séculos. Amém? Bem, meus amados, temos muito, mas muito assunto a abordar nas próximas aulas, tá? Para vocês terem uma ideia, a apostila ela tem 6 capítulos, sendo que nas primeiras 5 aulas foram abordados os 5 primeiros capítulos da apostila. E nas próximas 9 aulas nós abordaremos somente este capítulo, contando com a aula de hoje, lógico, né? Então nós estudaremos apenas o capítulo 6 daqui para frente. E
Sem falar que nós reduzimos, inclusive, tinha apêndices, né, na apostila anterior. Né? Então, só o capítulo 6 na antiga apostila, para vocês terem ideia, ele correspondia a aproximadamente 60% do conteúdo da apostila. Após os cortes que foram feitos, hoje o capítulo 6 corresponde a aproximadamente 50% da apostila que nós temos. Ok? Portanto, pela extensão do conteúdo, vocês verão que grande é a obra do Espírito Santo, meus queridos. Aliás, grande é a obra do Espírito Santo na tua vida, amado e amada de Deus. Vejamos agora como fica então a projeção, meus queridos, da divisão desta etapa, dessa nova etapa dos nossos estudos aqui sobre a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Então, na aula de hoje, que é a aula número 6, nós vamos ver considerações sobre a ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, vai ser uma parte rápida. Vamos ver a obra do Espírito Santo em relação ao cosmos, ou seja, ao universo criado, e a obra do Espírito Santo em relação ao Messias, ou seja, a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na aula 7, que será amanhã, dia 16/8, nós veremos a obra do Espírito Santo em relação às Sagradas Escrituras. Aula 8, no dia 17/6, vamos começar a ver a obra do Espírito Santo em relação à humanidade. Aí começa a ficar mais aplicado ainda às nossas vidas, ok? Então vamos ver a obra do Espírito Santo em relação à humanidade em geral na aula número 8. Na aula número 9, a obra do Espírito Santo em relação aos crentes. Aí começa a ficar mais aplicado ainda às nossas vidas, né? Aqui é a parte 1. Aula número 10, a obra do Espírito Santo em relação aos crentes, parte 2, no dia 22/8. Aula número 11, que é a primeira aula extra, que será no dia 23/8, vai falar das possíveis reações dos crentes à obra do Espírito Santo. A aula de número 7, aliás, a aula de número 12, que é a parte 7 aqui da obra do Espírito Santo, será a nossa segunda aula extra, tá? Dia 24/8. Por que aula extra? Porque esses dois conteúdos aqui não estão na apostila, ok? Então nós vamos falar dos dons espirituais e dons ministeriais. Lógico que nós abordamos superficialmente os dons ali na apostila, mas esse material é um material específico, inclusive eu estou disponibilizando, não iria disponibilizar, mas estou disponibilizando também as aulas texto acerca destes assuntos, ok? Que são assuntos mais voltados à igreja, mas tem grande aplicação na nossa vida, amados. E a teologia sistemática, como sabemos, ela é contextualizada e aplicada. Ela contextualiza a mensagem bíblica, né? E aplica às nossas vidas. Por fim, a oitava parte aqui, né? Das nossas aulas, né? Eu falei 9, mas na verdade são 8 aulas, né? 9 porque vai ter a conclusão, eu vou falar bem brevemente. Então vai ser a nossa aula de número 13, dia 25/8, a última aula. Porque a aula número 14, na verdade, é apenas uma conclusão rápida, né? Então no dia 25/8 nós vamos ver a obra do Espírito Santo na condução e no governo da igreja. Louvado seja Deus. Então vamos agora à nossa aula, né? Começamos aqui falando acerca das considerações sobre a ação do Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então nós percebemos que na aula passada, quando eu abordei a questão da unção, eu falei um pouco sobre a ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, né? Então ali nós vimos que no Antigo Testamento o Espírito Santo agia de forma mais pontual e somente sobre pessoas específicas, ou seja, nesse período, né, ter o Espírito Santo era um privilégio somente de alguns reis, de alguns sacerdotes, profetas e também de alguns juízes. Já no Novo Testamento, principalmente a partir do Pentecostes, lá em Atos capítulo 2,
o Senhor começou a cumprir a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, segundo a qual ele promete um derramamento do Espírito Santo sobre todos, absolutamente todos os crentes. Ou seja, hoje todo crente tem o Espírito Santo, meus queridos, independentemente de ser ou não batizado com o Espírito Santo, segundo cremos. Estamos no Novo Testamento, vivemos debaixo de uma nova aliança, vivemos na dispensação do Espírito. Indubitavelmente, meus queridos, vivemos em uma época privilegiada. Nas últimas aulas eu tenho falado também aqui bastante e usado poucos os autores, principalmente nas duas últimas aulas, né? Então, neste tópico nós vamos deixar os autores trabalhar um pouquinho, ok? Então aqui nós estamos, logicamente, conforme eu disse, na dispensação do Espírito. Então Raquel Hobbes completa esta frase aqui dizendo que em todo o Novo Testamento encontramos Deus se revelando como Espírito Santo em toda sua plenitude. Ou seja, meus queridos, estamos vivendo na dispensação do Espírito. E Millard Erickson ele corrobora grandemente com essa verdade ao afirmar que o Espírito Santo vem ocupando o centro da cena desde o Pentecostes, ou seja, o período coberto pelo livro dos Atos e pelas epístolas e pelos períodos seguintes da história da igreja. Se quisermos, portanto, estar em contato com Deus hoje, precisamos estar a par da atividade do Espírito Santo. Portanto, Coder e Evans complementam aqui, dizendo que à luz das Sagradas Escrituras é evidente que o período do Antigo Testamento pode ser chamado de dispensação do Pai, o período coberto pelos Evangelhos, a dispensação do Filho, do Pentecoste até hoje e cobrindo até o período do segundo advento de Cristo, a dispensação do Espírito. Louvado seja Deus! Vamos agora falar acerca da obra do Espírito Santo no cosmos. E quando falamos cosmos, estamos falando do universo criado, amados. Desde os átomos até as galáxias e os corpos celestes. Ou seja, desde o micro até o macro universo, conforme trata a cosmologia, né? Então, meus queridos, sabendo que o cosmos é o universo criado, quando eu digo a obra do Espírito Santo no cosmos, entenda como a obra do Espírito Santo no tocante à criação e preservação do universo e da vida. Já vimos em pelo menos 2 aulas passadas, né, que o Espírito Santo, tal como o Pai e o Filho, ele é criador. Pois a Bíblia é clara, meus queridos, ao conferir a obra da criação não somente ao Pai, mas à Trindade, isto é, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isto nós vimos mais especificamente na aula sobre os atributos do Espírito Santo, se é que você se recorda, né? Então, nesse sentido, Meyer Pearman, com muita propriedade e base bíblica, ele afirma metaforicamente, isto é, figuradamente, que o Filho, que também é chamado na Bíblia de a Palavra de Deus, e o Espírito Santo, que é o sopro de Deus, são, meus queridos, entre aspas aqui, as 2 mãos da Trindade na atividade criadora de Deus. Nesse sentido, quando Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem no plural, a quem ele está se referindo? Ou melhor, a quem ele está se dirigindo? Ele está se referindo ou se dirigindo ao Espírito e ao Filho, meus queridos. Ou seja, ao Espírito Santo e ao Senhor Jesus, pré-encarnado, ou seja, antes do seu nascimento como homem. Já analisamos alguns textos bíblicos acerca do atributo e do cargo divino da criação conferido pelas Sagradas Escrituras ao Espírito Santo, mas ainda
meus queridos, nós não analisamos este texto bíblico aqui, que mostra, entre aspas aqui, as duas mãos de Deus agindo na criação dos corpos celestes, ou seja, do macrocosmos. Vejamos aqui o texto de Salmos 33, verso 6, que diz assim: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca, ou pelo sopro da sua boca. Então vemos aqui tanto o Filho, que é a palavra, quanto o Espírito agindo na criação do macrocosmos, ou seja, de todo o universo, de todas as galáxias. Notamos, portanto, por este e por outros textos bíblicos, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem ativamente na criação. E não só na criação, meus queridos, mas também na preservação de todas as coisas. Venho repetindo aqui que Deus não somente é criador, mas também o mantenedor, o sustentador de todas as coisas. Isso é uma doutrina teológica, meus queridos. E o nome teológico da doutrina, segundo a qual Deus age ativamente na preservação de todas as coisas e também intervém naquilo que for necessário para a consecução dos seus planos e dos seus decretos, é a doutrina da providência. Nós cremos na providência de Deus em todas as áreas. Amém? Meus queridos, e quem é o executivo da Trindade nas obras da criação e da preservação divina? Isto é, da providência divina? Meus queridos, o Espírito Santo é o executivo da Trindade, conforme nós lemos aqui em Salmos 104, verso 30, que diz: Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então, quem é o executivo da Trindade, meus queridos, na obra da criação e da preservação? Conforme antecipado já no tópico 4.4.5, que fala do atributo da criação, o Espírito Santo é o agente de Deus, tanto na criação de todas as coisas, incluindo o homem, conforme vemos em Jó 33:4, quanto na preservação de todas as coisas, conforme vimos no texto que acabamos de ler, de Salmos 104, verso 30. Vamos agora iniciar o estudo da obra do Espírito Santo na vida do Messias, isso é, na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em sua primeira vinda. Ok? Em sua primeira vinda. Então o termo Messias, meus queridos, que é traduzido, do hebraico Mashiach, ou Mashiach, que significa o ungido, o equivalente desse termo no grego, é Christos, que é traduzido para Cristo, e também significa o ungido, tanto quanto o termo Mashiach. Portanto, os termos Messias, que vem do hebraico, e Cristo, que vem do grego, têm ambos o mesmo significado, que é o ungido. Portanto, quando eu disser aqui, meus queridos, prestem bem atenção, quando eu disser aqui o ungido, o Cristo, o Messias, eu estou sempre me referindo à pessoa bendita do Senhor Jesus, ok? Bem, meus queridos, as páginas das Sagradas Escrituras revelam também que o Espírito Santo atuou de forma íntima e ativa na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo enquanto ele esteve fisicamente na terra, desde a sua concepção até a sua ressurreição, ok? Então nós vamos tratar agora da obra do Espírito Santo na preparação do caminho do Messias, ou seja, ele trabalhou também na vida do precursor do Messias. No entanto, meus queridos, pouco antes desse advento
de Jesus Cristo, conforme eu disse, ele preparou o caminho do Senhor. Por meio da vida de quem? Por meio da vida de João Batista, a quem ele capacitou e encheu da sua própria presença, estou falando do Espírito Santo, né? Desde o ventre da sua mãe. Né? Então vamos falar então da obra do Espírito Santo na preparação do caminho do Messias. Comecemos, portanto, com o texto de Isaías 43, onde o profeta Isaías, meus queridos, profetizou aqui. Vejamos. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Louvado seja Deus. E, meus queridos, o que acontece com a palavra de Deus sempre? Que Deus fala? Deus sempre cumpre, e cumpre literalmente a sua palavra, conforme nós vemos em Mateus capítulo 3, versículos do 1 ao 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, olha aqui o cumprimento, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vemos pelos textos bíblicos que a vinda de João Batista foi profetizada no Antigo Testamento como aquele que prepararia o caminho do Senhor Jesus. João Batista, ele era filho de Zacarias e Isabel e primo do Senhor Jesus. Ele foi chamado por Deus e consagrado desde a concepção para ser o precursor do Messias. Ainda no ventre da sua mãe, ele foi cheio do Espírito Santo. João Batista era literalmente a voz do que clama no deserto. E o único fim dessa voz era o de mostrar Jesus Cristo aos homens. Portanto, sua tarefa era a de preparar o caminho do Senhor Jesus, chamando os homens ao arrependimento e ao abandono dos seus pecados. Foi assim, meu amado e minha amada, que o Espírito Santo agiu na preparação do caminho do Senhor Jesus, comissionando e capacitando um homem simples, enchendo-o da sua santa presença e do seu poder desde o ventre materno. Louvado seja Deus! Então vamos ler aqui este slide para reforçar esta grande verdade em nossas mentes, em nossos corações, porque enquanto estudamos aqui este curso, enquanto estudamos aqui os ensinamentos da palavra de Deus sobre o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai trabalhando na minha e na tua vida, enchendo-nos cada vez mais de convicção, de ensino, de iluminação para que entendamos e guardamos a palavra de Deus em nosso coração. Então o Espírito Santo atuou poderosamente na vida de João Batista desde a sua concepção, preparando assim o caminho do Senhor. Esta é mais uma verdade que o Espírito Santo vai cravando em nosso coração. Amém? Então em Lucas capítulo 1, versículo 15, nós lemos aqui acerca de João Batista, né? Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Então você consegue enxergar por estes textos a ativa atuação do Espírito Santo na preparação do caminho do Senhor Jesus? Vamos ver agora então a obra do Espírito Santo na concepção do Messias, ou na concepção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, acerca de João Batista, acerca aqui de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos também estudar isto em Cristologia, meus queridos. Estou preparando a apostila de Cristologia, está ficando grande, está ficando uma bênção, e teremos um tópico específico sobre João Batista, né? E muitos tópicos, mas muitos tópicos sobre a concepção, a vida, a obra, a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto de Lucas, capítulo 1, versículos 34 e 35 diz assim:
E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Bem, amado e amada de Deus, o apóstolo Paulo diz, no contexto de Efésios capítulo 3 e também em Colossenses 3,16, que Cristo é um mistério, meus queridos. Muitas são as explicações e teorias acerca da sua constituição, da sua formação no ventre materno, tal como da sua natureza pessoal, que concerne, a união das naturezas humana e divina de Cristo numa única pessoa, que é Jesus Cristo, que é conhecida teologicamente com o nome técnico de união hipostática. Eu particularmente não me atrevo, meus queridos, a dar nenhuma explicação além da confirmação do que o conjunto de textos bíblicos afirma explicitamente acerca de Jesus Cristo, isto é, que ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo, portanto, ele é 100% Deus e 100% homem. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Ele é homem perfeito e ele é Deus. Amém? Disto não temos dúvida. Então a natureza humana do Messias é perfeita, meus queridos. Isto é, o Senhor Jesus é o homem perfeito, absolutamente sem pecado e livre de toda e qualquer natureza pecaminosa. Portanto, de alguma forma, ele não herdou a natureza caída de Adão como nós e a própria mãe dele, a nossa irmã Maria, herdou. Sendo assim, além da natureza divina de Cristo, que à luz da Bíblia é incontestável, Deus fez algum tipo de milagre acerca da natureza humana do Senhor Jesus. E o que mais nos interessa saber aqui na aula de hoje é verificar que o Espírito Santo atuou de forma íntima, pessoal e ativa em cada detalhe da vida e da obra do Messias. Isto desde a preparação do seu caminho, sua concepção, vida, obra, morte e também ressurreição e até a sua ascensão. Louvado seja Deus. Vamos, portanto, falar aqui agora da obra do Espírito Santo no desenvolvimento do Messias. Temos aqui a ilustração de um menino judeu aqui, Então vamos ver aqui o que diz o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus. Repito aqui. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém? A Bíblia pouco fala acerca da adolescência e do crescimento do Senhor Jesus. Entretanto, meus queridos, no pouco que fala, a Bíblia deixa claro a atuação do Espírito Santo. Vejamos o que diz aqui a apostila FTB. O desenvolvimento e o crescimento do menino Jesus são atribuídos ao Espírito Santo, conforme percebe-se na declaração supracitada. A Bíblia atribui ao Espírito Santo o crescimento físico, intelectual e espiritual de Jesus. Então, o Espírito Santo agiu também no crescimento e no desenvolvimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver agora aqui a obra do Espírito Santo no tocante ao batismo do Messias, meus queridos. O texto de Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22 diz assim, fala do batismo do Senhor. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo.
O batismo do Senhor Jesus foi o ponto inicial do seu ministério público. Neste ato, meus queridos, ao descer o Espírito Santo sobre o Senhor Jesus, foram cumpridas as seguintes profecias do Antigo Testamento. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Isaías 11:2 e 42:1. Outra profecia que se cumpriu no batismo. Diz o Senhor, o meu Espírito está sobre ti. Isaías 59:21. Também se cumpriu Isaías 61:1, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, meus queridos, o cumprimento visível dessas profecias marcou o início do ministério público do Messias, pois o Espírito Santo o capacitou não somente a realizar grandes obras, mas também e principalmente a consumar a sua obra na cruz, que é a grande obra acerca da humanidade, do plano eterno de Deus para a salvação. Vocês conseguem perceber o quanto foi importante a obra do Espírito Santo em relação ao ministério do Senhor Jesus na terra? O mesmo Espírito que desceu sobre Maria na concepção do Senhor Jesus, desceu agora visivelmente sobre ele no seu batismo, ungindo-o como rei, sacerdote e profeta. Conforme nós vemos nesses 3 textos, meus queridos, um dos grandes sinais profetizados no Antigo Testamento e tão aguardado pelos israelitas do período do 1º século, acerca do Messias, era o de ter sobre si o Espírito Santo, isto é, de ser literalmente o ungido de Deus. João Batista reconhecia bem essas profecias, meus queridos, e como precursor do Messias profetizado e comissionado por Deus, ele aguardava o cumprimento literal dessas profecias. Sendo assim, Deus fez questão não apenas de cumprir literalmente essas profecias, meus queridos, mas também de cumpri-las visivelmente, de forma que o Espírito Santo pudesse ser visto a olho nu ao descer sobre o Cristo de Deus. Isso para que não houvesse a mínima dúvida. O batismo do Senhor Jesus foi, portanto, o ato que simbolizou a unção do Messias com o Espírito Santo. Após o batismo, portanto, não podia haver dúvida acerca da identidade do Senhor Jesus. Por isso, João Batista disse em João capítulo 1, versículos 32 e 33. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Vamos agora, meus queridos, estudar aqui a obra do Espírito Santo no ministério público do Messias. Então vamos ler aqui o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 14, que diz, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então, meus queridos, foi exatamente no poder do Espírito Santo que o Messias deu início ao seu ministério público. Ou seja, seu ministério foi marcado pelo poder do Espírito Santo. Esse texto está no contexto da tentação do Senhor Jesus no deserto. Ou seja, após o Senhor Jesus ser batizado por João Batista, o mesmo Espírito que desceu visivelmente sobre ele, ungindo e marcando o início do seu ministério público, meus queridos. Esse mesmo Espírito, ele desceu, logo em seguida, ele o conduziu ao deserto para ser tentado. E após vencer Satanás, ele regressou para a Galiléia no poder do Espírito Santo. E conforme diz o texto aqui, a sua fama se espalhou, pois em seu ministério
meus queridos, o poder do Espírito Santo atuou não somente nos grandes milagres que ele fez, apesar dele ter feito milagres pelo seu próprio poder também, mas também no poder e autoridade das palavras que saíam da sua boca. Amado e amada de Deus, as palavras que saem também da sua boca, meu querido e minha querida, e que saem da boca daqueles que estão cheios do Espírito Santo, são poderosas, não só para fazer milagres e curas, mas também e principalmente para restaurar vidas e para conduzir o homem perdido à salvação. Lembre-se que em Romanos capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia diz também em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E em João capítulo 16, versículo 8, a palavra de Deus também deixa claro que é o Espírito Santo quem convence o homem quando você, amado e amada de Deus, prega. Esse conjunto é completo, meus queridos, e não falha nunca. Voltando, portanto, aqui ao ministério público do Senhor Jesus, enquanto o Senhor Jesus esteve fisicamente na terra, ele se submeteu voluntariamente e inteiramente, meus queridos, à vontade do Pai. E ele esteve em total dependência do Espírito Santo, ele mesmo se colocou nessa condição. Ele dependeu do Espírito Santo em tudo, desde a sua concepção até a sua ressurreição. Ele é o nosso modelo em tudo, meus queridos. Portanto, tal como ele fez, devemos também nos sujeitar inteiramente a Deus e depender totalmente do Espírito Santo. Amém? Vamos falar agora da obra do Espírito Santo na crucificação do Messias. Portanto, nós já antecipamos algumas aulas passadas que foi o próprio Espírito Santo quem conduziu o Senhor Jesus à cruz. Vamos ler aqui o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, que diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Ele ofereceu a si mesmo imaculado a Deus pelo Espírito Santo, meus queridos. É isso que o texto está dizendo. Em outras palavras, o Espírito Santo sustentou o Senhor Jesus para que ele suportasse a cruz por você. Isso é muito profundo, amado e amada de Deus. Aleluia! Vamos ver, meus queridos, o que Meyer Pearman diz a este respeito aqui. Falando acerca do Senhor Jesus, né? Ele pôde suportar a cruz sem fazer caso da imensa vergonha, pois seu espírito humano estava imerso no Espírito de Deus, que o sustentou e lhe deu forças para cumprir a sua missão na cruz. Louvado seja Deus! Amado e amada de Deus, o mesmo Espírito que sustentou o Senhor Jesus para consumar a sua obra na cruz é o que também te sustenta em suas provações. Como já foi dito em aulas passadas, é Ele quem te sustenta e passa cada provação juntamente com você. Ele é o Paráclitos divino, o Consolador, aquele que está sempre com você e em você. Ele não só é a garantia da tua vitória em cada prova que você passa, mas também e principalmente ele é a garantia da tua vitória final, pois tal como ele ressuscitou o Senhor Jesus, é ele também quem te ressuscitará quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar, meus queridos. Isto é, caso você não esteja vivo no dia do arrebatamento da igreja. Ok? Vejamos aqui, amados, agora a obra do Espírito Santo na ressurreição do Messias. O texto, meus queridos, de Romanos, capítulo 8,
versículo 11, diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha aí, meus queridos, que riqueza de texto que fala da ação do Espírito Santo na ressurreição do Senhor Jesus e na nossa futura ressurreição. Já foi falado aqui em diversas ocasiões, inclusive hoje, que o Espírito Santo é o doador e o mantenedor da vida. Isso equivale a dizer, meus queridos, que sem ele, que sem o Espírito Santo, não haveria vida na terra. Do mesmo modo, o texto é claro ao afirmar que foi o Espírito Santo quem ressuscitou o Senhor Jesus, e não somente isso, na qualidade de doador e de mantenedor da vida, é Ele quem também te ressuscitará na ocasião do arrebatamento da igreja, amado e amada de Deus. Caso você esteja vivo quando o Senhor... Aliás, caso você não esteja vivo quando o Senhor voltar para te buscar. E esse dia eu creio que esteja próximo. Creio que esteja mais próximo do que podemos imaginar. Amém? Então podemos concluir aqui a aula de hoje, meus queridos. Lendo aqui o nosso texto. Deus, o Espírito, esteve envolvido em todos os processos da primeira vinda do Senhor Jesus, desde a sua concepção, seu nascimento, seu crescimento, seu batismo, seu poderoso ministério público, seu sacrifício e, por fim, sua ressurreição. Deus, o Filho, em sua encarnação, abriu mão temporariamente da sua glória e do uso dos seus atributos, né? E, como homem, colocou-se na condição de total submissão ao Pai e total dependência do Espírito Santo. Assim como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro e pelo Espírito Eterno ofereceu a si mesmo em sacrifício único, suficiente e eterno por nossas almas. Louvado seja Deus, meus queridos. Então, falando aqui da nossa próxima aula, nós trataremos aqui a nossa próxima aula, né? Falando aqui sobre a obra do Espírito Santo em relação às Sagradas Escrituras. E esta matéria está no tópico 6.4 da apostila e seus respectivos subtópicos. Então leia a Bíblia, acompanhe aí a sua leitura com os textos bíblicos e quando tiver a apostila em mãos, este assunto que nós trataremos na próxima aula estará na página 45 até a página 50, ok? Então que Deus os abençoe, fiquem na paz de Cristo, meus queridos, porque grande é a obra do Espírito Santo na tua vida, amado e amada de Deus. Um grande abraço e até a próxima aula. Fiquem na paz.